Professor William Silva, disciplina Matemática. Hoje vamos abordar o conteúdo de conjuntos. Vamos falar da parte mais introdutória deste conteúdo. Vamos aqui comentar algumas noções e também o que é um conjunto. Então vamos aqui. Em azul, percebam que conjunto é definido como uma coleção qualquer de objetos. Esses objetos podem ser números, podem ser estados de uma região, cidades, países, cores, letras. Então, considerem aí como qualquer objeto que pode ser alocado em um conjunto. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, em verde, conjunto dos estados da região sudeste do Brasil. Vamos representar isso em forma de conjunto. Então, eu vou chamar de conjunto S, lembrando que o S é maiúsculo. Então, quem são os estados da região sudeste? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. São os estados da região sudeste do Brasil, representados aqui entre chaves, né? A seguir a gente vai ver outras maneiras de representar um conjunto. Temos também aqui o conjunto dos números primos. O que vem a ser um número primo? O número primo é um número que é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Vamos aqui fazer esse conjunto, vamos aqui escrever. Vou chamar de P. Vou aqui abrir as chaves. O primeiro número primo é o número 2. O 1 não é primo, lembrando sempre. Após o 2 vem o 3. Nós temos também o 5. Nós temos o 7. Nós temos o 11. Nós temos o número 13. Nós temos o número 17. E há uma infinidade de números primos, não conseguimos representar aqui. Então, representamos por essas reticências aqui os demais números primos, que não caberia aqui nesse conjunto. Está representado aqui, então, o conjunto dos números primos. Outras formas de se representar um conjunto. Temos aqui o diagrama de Venn. Utilizamos o conjunto da região sudeste, né? Estados da região sudeste, conjunto S. Estão alocados aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, né? Representação por meio de um desenho e um diagrama. Um conjunto é formado por elementos. Um objeto A qualquer pode ser elemento de um determinado conjunto A. Quando esse objeto A, ele é elemento de um conjunto A, nós dizemos o seguinte, está aqui em laranja. A pertence a A, e a gente escreve A, esse Ezinho aqui, A maiúsculo, né? A minúsculo, Ezinho, A maiúsculo. Quando o elemento A não pertencer ao conjunto A, nós dizemos o seguinte, A não pertence a A, e a gente escreve A, o Ezinho cortado e A maiúsculo. Essa é a maneira de representar, né? O símbolo aqui do pertence, né? A pertence a A, como vocês podem perceber aqui, quando esse objeto A pertencer ao conjunto A, o Ezinho sem o corte. Quando o objeto não pertencer ao conjunto, o Ezinho com o corte, né? O Ezinho cortado aí. Considerando os exemplos acima, nós temos o conjunto dos estados da região sudeste brasileira, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, e o conjunto P, né? O conjunto dos números primos, que não é possível a gente colocar todos os números primos, até porque são infinitos. A gente parou aqui no 17. E as reticências indicam aqui essa indefinição, né? Esse infinito aqui de números primos que não caberia aqui na tela. Temos o seguinte, aqui em amarelo
o objeto, né, desse conjunto, o elemento São Paulo, estado da região sudeste. São Paulo pertence a S, ou seja, São Paulo faz parte desse conjunto. Apresentamos aqui pela letra E, né? São Paulo pertence ao conjunto S. E Piauí não pertence a S. Ezinho cortado aqui, ó. Piauí não faz parte da região sudeste, né? O Piauí é da região nordeste. Temos também aqui o seguinte, em azul, 2, né, do conjunto P, 2 pertence a P, e 9 não pertence a P. Por que o 9 não pertence a P? Porque o 9 ele não é um número primo, né? Ele tem mais de 2 divisores. Ele tem como divisores o 3, o próprio 9, o 1. Então, o que vem a ser o número primo? Como eu falei lá na introdução. O número primo é aquele que é divisível primeiro por ele mesmo e também pelo número 1. Ele só é divisível por esses dois divisores. Então, o 9 tem 3 divisores, ele não faz parte desse conjunto aqui, P. Portanto, o 9 não pertence a P. Descendo um pouco mais. Igualdade de conjuntos. Dizemos que dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. No exemplo aqui, considere conjunto A, números naturais pares, e conjunto B, representado aqui, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perceba que só há números pares e perceba também que há reticências. Elas indicam aqui uma ideia de infinito. Portanto, esse conjunto B também são números naturais pares. O que acarreta que A é igual a B, né? Então, A é igual a B. Caso A, voltando aqui, ó, caso A não fosse igual a B, então A seria diferente de B. Então, nós escreveríamos A, esse símbolozinho, diferente de B. Isso caso A fosse diferente de B. Então, aqui a gente revisou a questão da simbologia. E nas próximas aulas a gente estuda a questão dos conjuntos vazio, unitário e universo.